Este convidado, vocês não esperavam. O Mário, no outro dia, lançou-me um desafio de estar aqui com ele numa conversa e poder, de alguma forma, levantar, abrir um bocadinho o véu daquilo que tem sido o percurso e a jornada dele. Alguém que já tive a oportunidade de receber por 2 vezes no meu podcast, já me permitiu conhecer algumas coisas deste coach e mentor que vocês tão bem conhecem, e hoje, aqui para falarmos um bocadinho e, sobretudo, sobre esta nova fase da tua vida, não é, Mário? Sim, obrigado pelo convite. Eu é que agradeço, já pois é um bocado estranho agora, não é? Mas eu é que agradeço o convite. Yeah. Obrigado por teres aceito o meu convite de me vires entrevistar, porque o objetivo aqui era mesmo registar aqui o que é que está a acontecer no momento de preparação para o Ironman. Eu não tenho registros nenhum disto e eu disse, não, espera aí, eu preciso registar aqui, preciso de alguém, confiar numa pessoa que saiba perguntar, saiba questionar, e tu foste a primeira e a única pessoa que me veio à memória e lancei-te logo o convite e tu disseste-me, bora. Mário, obrigado por teres confiado em mim a esse ponto. Agora a expectativa, a fasquia está alta, espero corresponder, farei o meu melhor. Bora, vamos E embora. A primeira pergunta que eu tinha para te fazer, como não podia deixar de ser, é quem é que é o Mário? O Mário, tu perguntaste-me isso no teu podcast. Exatamente. E gostei muito da resposta. Sim, o Mário é uma ripple in the pond, como eu te disse, não é? Que é o quê? Que é uma vibração na água. É uma vibração na água. Eu acredito que é isso que eu sou. E se pudéssemos aqui definir um bocadinho melhor o que é essa vibração na água? Todos nós partimos e emanamos vibração a todo o momento. E ela vai mudando ao longo da nossa vida. Portanto, a resposta politicamente correta é eu dizer-te, o Mário é coach, é pai, é autor de não sei quantos livros, é mentor. Não é. Eu faço dessa personagem, ou dessas personagens, eu faço de pai, eu faço de amante, eu faço de atleta, eu faço de mentor, eu faço de coach. Mas eu não sou isso. Eu sou vibração. É isso que eu sou. E portanto, e essa vibração ela vai-se alterando ao longo do dia e vai-se alterando ao longo da vida. E portanto, é isso que eu emano e são essas alterações que eu trago à vida, à minha e à vida das pessoas. E falaste que acaba por ser, dentro da resposta politicamente correta, o Mário coach, há o Mário pai, há o Mário amante, há o Mário atleta, e neste momento estás numa fase da tua vida onde tens vindo a colocar muita energia na parte do Mário atleta. Uhum. Como é que é equilibrar esta parte? Porque não deixas de ser o Mário pai, amante, coach. Como é que é equilibrar tudo isto e como é que está a ser este caminho agora, aos 52 anos, a propor-te um desafio que estamos a falar do Ironman, uma das competições a nível de resistência mais exigentes do mundo. Uhum. Porquê disto tudo? Olha, para já, respondendo à primeira pergunta, como é que está a correr? Está a correr de forma louca, está a ser uma loucura. Esta é a resposta mais verdadeira e mais crua. Está a ser uma loucura gerir tempo e energia, porque esses são os dois grandes são as duas grandes variáveis na nossa gestão enquanto seres humanos, que é o tempo e a energia que nós alocamos àquilo que nós decidimos, às nossas escolhas, não é? Agora, porquê? Bom, eu respondo, desde criança que eu respondi sempre a uma voz que existe dentro de mim. Respondi a essa voz quando, aos 21 anos de idade, numa aula de microeconomia no Instituto de Estudos Superiores Financeiros e Fiscais, estava numa aula e veio uma voz dentro de mim que me disse: o que é que estás aqui a fazer? Tinhas 23 anos nessa 21. altura? 21. Sim. O que é que estás aqui a fazer? E o professor estava no quadro a explicar exatamente a rentabilidade que uma empresa de pasta de papel tinha pagando multas e poluindo o rio. E naquele momento foi um wake-up moment para mim. Foi um momento de despertar e eu naquele momento tomei uma decisão de não continuar a estudar o curso de Gestão de Banco e Seguros. Estava no 3º ano. Trabalhava de dia como estafeta de moto para pagar o curso à noite.
E disse não, e portanto demorei alguns meses até comunicar a decisão aos meus pais, mas respeitei a minha voz. E portanto, tal como respeitei a minha voz quando respeitei esta voz quando entrei no mercado do fitness há 28 anos atrás, e era uma voz que me dizia: ok, está na altura de ires por este caminho. E eu respeitei essa voz, tal como respeitei a voz de quando conheci a Sandra Matos, a minha esposa. Eu lembro-me perfeitamente, estava a subir as escadas do local onde nós trabalhávamos, no Homes Place a Defensores de Chaves, foi quando eu a conheci em 2000, e estava a subir as escadas e estava no término de uma relação, tinha uma relação nessa altura, mas apaixonei-me pela Sandra, e na altura olhei para ela nos olhos, no cimo das escadas, e disse: tu vais ser a mãe dos meus filhos. E eu não sei de onde é que aquilo veio, mas eu só sei que eu tenho essa certeza absoluta dentro de mim. E portanto, esta voz era uma voz que andava aqui a fazer coceira mental já há 3 anos, andava com uma vontadezinha de aceitar um desafio. Há 2 anos fui operado a uma hernia inguinal, portanto não foi o momento para... E no final de em outubro de 2024, a voz veio e disse: é agora. Eu, no dia que estava a decorrer o Ironman em Cascais, eu liguei para um amigo meu que eu já não via há muito tempo, e que eu soube que ele fazia o Ironman. Ele tinha feito o Ironman. E aquilo, como me apareceu nas redes, o Ironman, pá, eu liguei-lhe e disse: João, epá, precisava de falar contigo relativamente ao Ironman. E ele disse: mas sério, Mário, é que eu estou aqui em Cascais porque tenho atletas, estou a ajudar atletas a competirem. E eu: estás a brincar? Tu estás-me a dizer que tu és treinador de atletas de Ironman? Sim, é verdade. Então eu vou fazer o Ironman contigo. Tu vais ser o meu treinador. E falámos depois disso ao telefone um pouco, e eu, em novembro de 2024, estava um dia antes de começar o Retiro da Transformação em Vieira de Leiria, fui à internet, estava no hotel e inscrevi-me, paguei. Foi uma coisa que eu aprendi ao longo da vida e aquilo que eu ensino aos meus alunos em termos de coaching, que é: quando tu tomas uma decisão, tu assumas o máximo compromisso. Então eu tomei a decisão, dirigi-me ao computador, entrei no site do Ironman Cascais e paguei. E portanto, tudo começou em honrar a voz. Aqui a questão que me vem à cabeça é: quando é que nós sabemos realmente que essa voz é uma voz que tem que ser escutada? Que não estamos a falar das nossas emoções do momento, com alguma confusão, mas sim uma voz que vem daqui de dentro, que deve ser sentida e que devemos percorrer esse caminho. Até porque eu me lembro, no nosso, e como é lógico, fui rever algumas coisas, já são 2 conversas, não é? E 2 boas conversas. E na nossa primeira conversa houve um momento em que eu te perguntava, a propósito do propósito, que já lá vamos, perguntava-te sobre a clareza. E tu dizias-me: a clareza é importante, sobretudo quando está alinhada com a autenticidade. E depois falaste desse momento da tua vida, aos 21 anos, em que tu estavas numa sala, percebeste que tu tinhas clareza exatamente o que é que ias fazer. Aquilo era seguir um curso para depois... Mas não estavas a ser autêntico, não estavas alinhado contigo próprio. Certo. Então, quando é que nós sentimos que esta voz que está aqui dentro é a voz da autenticidade? É a nossa autenticidade? Olha, isso, como tu dizes, é uma sensação. É uma sensação. E nós só conseguimos aceder a essa sensação e a essa certeza a partir do momento em que nós abrandamos o ritmo. Ou seja, nós no stress, nós confundimos todas as vozes que estão dentro de nós, dentro da nossa cabeça. Quando abrandamos o ritmo, nós ouvimos e sentimos acima de tudo a voz que devemos seguir. E essa é uma voz que nos dá uma certeza absoluta, inabalável. Inabalável. É uma fé que tu tens, que não consegues explicar, que eu tenho, que não consigo explicar,
e que eu sei que tenho que seguir. E eu respeito. Ponto. Eu vou-te dar um exemplo. De outra voz, a mesma voz, mas que eu fiz de outra forma. Eu, ano passado, na Costa Rica, em 2024, estava entre retiros, fui lá dar 2 retiros, a viagem ao teu propósito de vida, e no meio dos retiros tirei 5 dias para descansar. Fui até uma praia. E ao descer para uma praia, esta mesma voz disse-me: vai até a Alemanha e entrega a banheira da Sol ao Cristiano Ronaldo. É uma coisa muito estúpida. No meio da Costa Rica, agora seguires uma coisa parva, que não faz sentido nenhum, porque eu não conheço ninguém, teria de fazer a viagem de carro, ir e vir são quase 5.000 quilómetros. É dispendioso, implicava, eu estava um mês fora de casa, implicava chegar e passar 3 dias a arrancar para a Alemanha, e eu decidi fazer uma coisa, que foi honrar essa voz. E cheguei à Alemanha e a Zoe, a minha filha mais velha, lá em casa ajudaram-me todas as mulheres de casa para se unirem. E então fizeram uma coisa que foi colocaram umas histórias no TikTok a dizer: o meu pai quer entregar uma banheira de gelo ao Cristiano Ronaldo, ajudem-me aqui porque eu não sei, nós não conhecemos ninguém, ele está a caminho da Alemanha. Epá, e passado 2 dias apareceu a irmã do Cristiano Ronaldo a dizer: eu posso ajudar. Respondi à minha filha passou-me o TikTok dela, eu não tenho TikTok, mas passou-me o Instagram, comunicámos por Instagram, passado meia hora estávamos dentro do hotel da Federação da Seleção de Futebol. Não conheci o Cristiano Ronaldo, entregámos-lhe a banheira da Sol e viemos embora. E as pessoas perguntam-me assim: pá, Mário, mas e o que é que aconteceu? Nunca mais vi o Cristiano Ronaldo dentro da banheira. Nem eu. Não sei o que aconteceu. Há outros que dizem assim: pá, foi uma manobra de marketing do caraças, foi uma cena. Não foi. Não foi. Foi algo que eu recebi e que eu decidi fazer. Onde é que isto vai levar? Não sei. O que eu sei é: tu tens 2 hipóteses. Ou honras a tua voz ou não honras a tua voz. Eu decido honrá-la. Só que não temos... Nós caímos na tentação de termos um resultado imediato por honrar aquela voz. Não é? Eu agora eu honro a voz de sair do curso de gestão de banco e seguros. Onde é que isto me vai levar? Trouxe-me até aqui. Ou seja, trouxe-me até um caminho em termos do coaching e da criação de um podcast que eu nunca tinha pensado na vida. Porque eu tinha 21 anos de idade. Não existiam podcasts naquela altura. Não existia o mundo do coaching em Portugal naquela altura. Em 1997 não existia o mundo do coaching em Portugal. Estás a ver? Então, mas trouxe-me até aqui. Ou seja, e é muito importante nós deixarmos cair a ilusão do resultado imediato. Isto é estarmos agarrados a uma cultura que é a cultura do cartão de crédito. Nós estamos muito agarrados a esta cultura que é passar o cartão e agora temos o resultado, temos a compra. Não é assim que o universo funciona. O universo funciona com fé e com ação e com dedicação e com consistência. E é esse o meu trabalho. Falaste aqui de um ponto que eu acho que é importantíssimo e, sobretudo, trazer também essa consciência lá para casa, que é nós encontramos esse alinhamento, essa voz, quando abrandamos, quando somos capazes de nos libertar do stress, não é? Daquele stress crónico que muitas vezes nos ofusca. E estamos a falar de alguém que neste momento está a fazer um percurso para uma prova e que sabemos que é preciso conjugar várias áreas da vida. Como é que tu tens conjugado estas várias áreas do treino, da parte familiar, da parte do coaching e ao mesmo tempo com a gestão do stress que isto também envolve? Uhum. Olha, com bastantes desafios. com bastantes desafios.
E eu entrei conscientemente neste processo. Que é provocar a mudança na minha vida. Existem dois tipos de mudança na nossa vida, que é uma mudança provocada por nós ou uma mudança que é provocada pela vida em nós. Há uma coisa que é garantida, que é, se nós não provocarmos a mudança em nós, a vida vai nos provocar a mudança que nós precisamos. E eu prefiro provocá-la. Eu prefiro criá-la de forma intencional. Portanto, além de ouvir a voz para fazer o Ironman, o Full Ironman, que é uma prova de 3,8 km a nadar, 180 km de bicicleta e 42,2 km uma maratona a correr, é necessário lidar com um determinado número de variáveis e desafios. Como tu disseste, família, negócio, tenho 2 empresas, a parte social, saúde, o corpo, como é que ele vai reagir, não é? É necessário lidar com tudo isto. E como é que se organiza isto tudo? Através de prioridades, através de escolhas. Então, é engraçado reunir-se a família para se dizer, para se convocar a família, que foi aquilo que eu fiz, as minhas 4 mulheres, as minhas 3 filhas e a minha esposa, convocar a família para uma coisa que eu próprio não sabia o que era. Mas o que eu lhes disse foi, eu vou entrar num projeto e preciso da vossa ajuda. Portanto, isto é muito importante, que é, vamos de férias para onde este ano? É uma forma de nós convocarmos a família. Nós convocamos a família, eu e a Sandra, para nós decidirmos em conjunto para onde é que vamos de férias. Vamos investir nesta empresa. Então nós convocamos a família para isto. Vou lançar um podcast. O que é que vocês acham? Nós convocamos a família para isto. Temos esta ideia. O que é que vocês acham? Nós convocamos a família para isto. Então a família é convocada. Porquê? Porque o envolvimento é das coisas mais preciosas que existem. E portanto, eu não sabia as variáveis-chave que eram necessárias. O tempo alocado também não sabia muito bem. Porque existem outras variáveis que entretanto aparecem e eu só sei uma coisa, que é, ok, tu tens o nosso apoio. Eu vou andar em alguns momentos mais tenso, não os vou ver com tanta frequência, vou ter que me deitar muito mais cedo e vou ter que me levantar muito mais cedo. Vou passar horas e horas numa garagem, horas e horas a treinar, num rolo, num simulador de bicicleta, dias a treinar, semanas a treinar. Vou passar horas e horas a correr na montanha, a correr no estradão. Vou passar horas e horas numa piscina em que eu não sei nadar. E portanto existiram perguntas nesse momento que foram mais importantes as perguntas que elas fizeram do que as variáveis a controlar. Perguntas como, papá, mas tu não sabes nadar e como é que tu vais fazer o Ironman? Porque é apenas a primeira prova e é no mar, tu vais nadar no mar. Eu disse, eu não sei nadar, mas há uma coisa que eu sei, é que eu posso escolher aprender. E foi esse o processo, tem sido esse o processo. Quais foram, ou qual foi a pergunta que te fez refletir mais? Quando tu convocas a família, as pessoas que são mais próximas, pessoas que se calhar te conhecem como mais ninguém conhece, qual foi aquela pergunta que te deixou a refletir? E digo-te isto porque eu sinto muito isso numa dinâmica diferente, ainda não tenho filhos, mas muitas vezes convoco a família, a minha esposa, e partilho uma ideia, uma visão. E muitas vezes são aquelas perguntas que nós ainda nem sequer pensámos, mas que aquelas pessoas que nos conhecem profundamente fazem, que nos levam mais longe quando encontramos essas respostas. Tu sentiste isto também quando propuseste este desafio? Olha, o que eu senti foi
Foi confiança. Foi confiança. Ou seja, eu quando me tornei coach e me despedi, como me tornei coach profissional e me despedi da empresa onde trabalhava, na multinacional onde trabalhava, em 2007, no dia 1 de janeiro de 2008, era empreendedor, sem saber o que é que isso era. E eu já falei nisto no teu podcast, penso eu, isto levou-me à falência financeira. E a seguir à falência financeira, porquê? Porque eu investi todo o meu dinheiro, todas as minhas poupanças, em 3 empresas, no espaço de 12 meses, 2 delas estavam falidas. E, portanto, eu decidi fazer vingar as coisas. Só que eu fui à falência financeira e daí veio a consequência de uma falência emocional, que foi muito duro, e então que me levou a esconder o meu potencial. Eu tinha medo de aparecer, comparava-me com as pessoas que trabalhavam comigo dentro dessa empresa da qual eu tinha sociedade, uma empresa de desenvolvimento pessoal. Comparava-me com essas pessoas, comparava-me com outras pessoas, e portanto eu achava, a partir de um determinado momento, achei que não tinha grande coisa a mostrar, não tinha grande potencial, não tinha grande talento. E escondi-me. Que parte é esta? Esta é a parte do ego. O ego vitimiza-se. O ego faz a pessoa esconder-se. Também, não só, mas também. E eu, num dia específico da minha vida, em setembro de 2011, lembro perfeitamente, em que eu levantei-me da cama e essa voz apareceu e diz-me: tu vais morrer. Tu vais morrer. Que exemplo é que tu estás a dar às tuas filhas se morresses hoje? E eu acordei nesse dia. Porque o exemplo que eu estava a dar é um exemplo fraco. De uma pessoa fraca, de um homem fraco. Um homem que se escondia. Então eu decidi aparecer. A partir desse momento decidi aparecer. A partir desse momento, tudo o que eu dizia acontecia. Era só uma questão de tempo. Acontecia. Eu andei 4 ou 5 anos a dizer à família eu fazer um evento no Coliseu dos Recreios. Demorou 4 ou 5 anos, mas fiz. E organizei-o todo sozinho. Então o que aconteceu? A partir de um determinado momento, existiu um volte-face. E a família habituou-se, a família, as 3 filhas e a esposa habituaram-se a uma coisa, que é, quando eu digo que algo vai acontecer, vai acontecer. Portanto, se eu digo que vou fazer o Ironman, eu reuni a família para fazer o Ironman, não existia qualquer dúvida que eu ia fazer o Ironman. A pergunta foi: ok, papá, mas tu não sabes nadar, como é que vais aprender a nadar? Estás a ver? Essa foi a que te marcou mais. Foi. Porque de facto ias ter que encontrar as ferramentas, não é? Para seres um melhor nadador, para fazer essa prova que estavas a propor. Nem é para ser um melhor nadador, é para ser um nadador. Porque eu sempre fiz mergulho durante 25 anos e fazia e faço caça submarinas, agora muito raramente. Mas o que acontece? As pessoas pensam que fazer mergulho no mar é sinónimo de saber nadar. Não é. Tu só tens é que saber boiar. Tens de ter a noção de mergulhar em apneia, que é uma coisa completamente diferente de saber nadar. Então, há uma coisa que eu sei, que é, com a idade, o cérebro humano tem tendência a fechar-se. Tem tendência cada vez mais a fechar-se. Tal como o corpo humano. E eu não quero que isso aconteça comigo. Ou então quero que isso aconteça mais, que vá acontecer de outra forma, mais tarde. Então este desafio vem com esta intenção também. Expansão. A expansão do meu corpo, independentemente da idade, a expansão do meu cérebro, independentemente da idade. Então, eu quero fazer um Ironman com 52 anos. E eu com 51 anos, no dia 3 de fevereiro de 2025, fui para a piscina pela primeira vez. E começou todo o processo logístico. Começou aí porquê?
Eu não sabia o que é que era necessário fazer para ter uma mala arrumada. O que é que se havia de levar? Só a logística disto. E levar isto, e levar aquilo, levar aquilo. E o meu treinador disse, tens de comprar barbatanas. Tens de comprar um pull boy. Tens de comprar uma série de coisas. Mas para que é que eu preciso de um pull boy? O que é um pull boy? Não é? É necessário fazer isso. Ok. Eu no dia 3 de Fevereiro entrei na piscina. Piscinas municipais. E ao lado estava a haver uma aula. Eu tive que lidar com as minhas feridas ali. Porque vi miúdos de 8 anos a nadarem de forma fluida e eu estava ali em que o que eu fazia fazia 2 piscinas de 25 metros. Ia para lá e vinha para cá. Mas antes das coisas se tornarem grandes, começa tudo no pequeno. Tudo começa no pequeno. E eu sei isso. E eu sabia disso. Então eu tive que lidar com isto, que olhar para o lado, lidar com as minhas feridas, entrar dentro da água, admitir que eu não sabia nadar, mas admitir uma coisa maior, que é, eu estou aqui para aprender a nadar. Lembro-me de teres partilhado que houve uma das maratonas que fizeste já há alguns anos, creio que em 2012, 2011, chegaste a ter depois uma fratura, torceste o tornozelo, algo assim do género. Lembro-me de teres contado essa história e mesmo assim não desististe. E na altura tinhas uma motivação. E essa motivação estava relacionada com o teu pai. Não sei se queres contextualizar um bocadinho aqui melhor esse episódio da tua vida, que sei que foi um episódio marcante, e depois isto levar para outra pergunta, que é o porquê de tanta dor em certas situações, o porquê de nos expormos a levarmos o nosso corpo ao limite, levarmos o nosso corpo à dor em certas situações. Olha, eu posso começar por respondendo a esta última pergunta, que é, eu tenho um programa dentro de mim, porque isto depende, nós somos os nossos programas, somos as nossas crenças, de que o grande portal da transcendência acontece na dor. Ele não acontece no prazer. Nós estamos cá para sentir prazer, mas se nos ligarmos apenas ao mundo do prazer, é uma coisa momentânea que vai passar e a seguir vamos buscar mais prazer e mais prazer e mais prazer. Então, este processo de transcendência, que é um processo em que estamos cá para iluminar as nossas sombras, iluminar quer dizer olhar para elas e vê-las, e quando as vemos podermos então abraçá-las e podemos superar tudo isso, acontece em momentos de transcendência de dor. Se tu fores ver qualquer personagem da história, qualquer processo que aconteceu de iluminação teve a ver com dor. Teve a ver com dor. E se eu estou aqui a crescer, e se tu estás aqui a crescer, porque nós, se estamos cá, é para crescermos, quando falamos de expansão, estamos a falar de crescimento. E para crescermos, precisamos de lidar com as duas forças condutoras do comportamento humano: dor e prazer. Então, nós, para lidarmos com a dor e o prazer, não podemos fugir delas, temos que enfrentá-las, temos que lidar com elas, temos que as transcender. A questão é de onde é que vem essa vontade de lidar com a dor? Vem de uma ferida ou não? Não é? Vem de uma ferida ou não? Porque se vem de uma ferida, tu não vais conseguir superar a dor e integrá-la na tua vida. Tu vais buscar mais dor e mais dor e mais dor e mais dor. Não é esse o processo. O processo é perceber, aceitar e integrar que qualquer tipo de limite na nossa vida é apenas algo mental. É apenas uma fronteira que é desconhecida. E se é uma fronteira desconhecida, então eu preciso conhecer a fronteira para estabelecer uma nova fronteira. Para me expandir. Porque as fronteiras, elas
mantém-nos fechados. E a minha intenção é derrubar fronteiras, ir derrubando fronteiras, cada vez mais e mais, cada vez mais e mais. Eu estava até aqui a falar sobre esta situação da natação, porque a natação é um processo. Repara uma coisa, uma pessoa aprender a nadar aos 51 anos é uma coisa. Outra coisa é, ok, eu em 3 meses estava a fazer 5 km. O meu treinador, em abril, pediu-me de forma muito gradual, porque isto é um treino gradual, só que é necessário consistência. Compromisso. Estava-me a pedir para eu fazer, chegou um momento em que pediu para eu fazer, numa sexta-feira, 4 km em piscina. 4 km implica fazer 160 piscinas sem parar. Uma pessoa entra em transe quase. Só que eu não sei porquê, fiz mal as contas. Então eu assumi que 4 km eram 200 piscinas. Eu no final desse treino, que durou 2 horas e pouco, olhei para o relógio, para o meu Garmin, e vi 5 km. E fiquei 5 km. E demorei 1 minuto a fazer as contas. O que é que eu quero dizer com isto? Nós desconhecemos aquilo que somos capazes, David. Se nos colocam um limite que nós achamos por nós que é já uma coisa incrível e impossível de ultrapassar, e se tu te enganares? E se tu te enganares? E se tu te enganares, quebras o limite. Arrasas o limite. E eu achei esta cena tão maravilhosa. E eu relaciono isto com em quanto tempo... Isto há um exercício no mundo do coaching que se pode fazer, que é em quanto tempo é que tu precisas para conquistar aquele objetivo. E tu dizes assim, 10 anos. Ok. E depois eu pergunto, e em quanto tempo é que demoras, acreditas que demoras para conquistar aquele objetivo? E tu dizes-me, aquele 5 anos. E em quanto tempo é que tu acreditas que demoras para alcançar aquele objetivo? E tu dizes, 4 anos. A tua crença acabou de se revelar em todos estes 3 objetivos. E tu não vais demorar 4 anos para alcançar este último objetivo. Vais demorar mais. Porque acabaste de o demonstrar fisiologicamente. A tua crença acabou de se manifestar. Estás a entender? Em quanto tempo é que tu demoras para te preparares para fazeres um Ironman? Um full Ironman? 10 meses. Porra, mas ao final de 3, estou a nadar 5 km. Sem saber nadar. Entendes? E isto é uma expansão em termos do cérebro que é incrível. Que te prepara para quê? Para tudo. Para qualquer coisa. Isto não tem nada a ver com o Ironman. Nem tem nada a ver com o treino físico. Entendes? Nada. Isto tem a ver com desprogramação mental e reprogramação mental. E superação de limites. E superação constante de limites. Agora, transporta isto para o mar. Muito bem. Semana passada, 5 meses depois de eu ter começado, não tinha feito ainda 5 meses depois de eu ter começado a preparação a sério. Sábado fiz 120 km de bicicleta. David, eu não sabia andar de bicicleta na estrada. Eu não tinha bicicleta. Eu nunca andei numa bicicleta de corrida. É óbvio, já andei de bicicleta e sei andar de bicicleta. Mas não sei andar de bicicleta na estrada. Com um selim, assim. E fiz 120 km no sábado. Domingo, a primeira grande prova de natação. 3 km em águas livres. Cascais, Baía de Cascais. O meu treinador olhou e disse assim, tu vais fazer isto
no máximo numa hora e 10, segundo os dados que eu estou aqui a ver. Porque os dados, ele está sempre a ler os dados. Só que ele não contou com um fator, que é, eu vou para o meio do mar, eu não estou na piscina. Eu nunca tinha nadado no mar. Eram centenas de pessoas. A prova eram 3 km. Baía de Cascais. A Sandra estava em Bali, a trabalhar, a dar o retiro dela. Minha filha mais velha estava a trabalhar, era domingo. E eu perguntei às duas: meninas, querem ir com o papá? Sim, claro, queremos ir com o papá. Às 8 da manhã estávamos na Baía de Cascais. A prova começava às 10, tinha que fazer a recepção. Elas passaram por todo o processo. Sentiram-me ansioso, sentiram-me nervoso. O briefing foi dado. E eu estava ansioso. Fui para dentro d'água. Só que antes, uns dias antes, fui à piscina com o meu treinador e ele foi-me dar dicas. Passou por cima de mim. Bateu-me nos pés constantemente. Passou-me com o cotovelo na cabeça por cima. Deu-me outras dicas e disse-me: tu vais viver isto dentro d'água, porque na partida dos primeiros 300 metros é tudo uns por cima dos outros. E a seguir fazes isto, experimentas assim. Eu estou-lhe a pagar para isso. Eu estou-lhe a pagar para ele me ensinar, para ele me conseguir cortar as gorduras e ir direto ao assunto. E eu fiz a prova numa hora e 5. Fiquei todo feliz. Porquê? 5 meses dentro d'água. Ele disse-me no final: Mário, foi excepcional. No Ironman são só mais 800 metros. Estás a ver? Então, lidar com este desconforto, porque desconforto é dor também, David. As pessoas pensam que dor é só aquela cena que dói muito, que é necessário muita superação e romper quase o músculo. E não. O desconforto de sabermos que temos que fazer algo e estamos com o rabo sentado no sofá a ver uma série na Netflix é tão mais forte do que o desconforto de romper quase um músculo enquanto estás a treinar. Porque enquanto estás sentado a ver a série da Netflix e não estás a fazer aquilo que tu sentes que deves fazer, estás a violar a tua alma. E isso é uma dor dilacerante. Falaste da dor como expansão. Que devia ser, ou pelo menos que devíamos ver a dor dessa forma, como uma forma de expansão, como uma forma de crescimento. Mas que muitas vezes sabemos que não é assim, ou pelo menos não começa assim. A dor vem de um local, vem de feridas, vem de traumas. A tua dor, Mário, de onde é que ela vem? Antes de teres esta consciência que tens hoje, antes de seres o homem transformado que hoje em dia és, que consegue ver determinadas coisas de uma outra forma, de onde é que vinha esta dor que te levou até aqui? Estás a falar da dor da procura pela dor, a constante procura pela dor. O que é que te movia para isso? Olha, estás a falar da dor da ferida ou da dor provocada por mim mesmo? Provocada por ti mesmo. De onde é que ela vem? Olha, eu sinto que ela vem de um local de concretização. Eu só consigo servir se eu me conseguir transformar. E eu só me consigo transformar se eu conseguir tornar-me num exemplo de algo. Se eu conseguir fazer aquilo que eu digo. Eu não consigo ajudar ninguém. Eu não consigo ajudar ninguém à minha volta. Eu não consigo ajudar a minha família senão através do exemplo. Eu não consigo ajudar os meus clientes senão através do exemplo. Eu não consigo ajudar os meus pais senão através do exemplo. Eu não consigo ajudar um desconhecido senão através do exemplo. E nós estamos perante um mundo de shortcuts, de atalhos,
em que o ser humano está a recorrer a tudo para conseguir melhorar a sua performance. Chama-lhe, sei lá, alta performance, melhoria de performance, não sei o que é que lhe chamam, mas até que ponto é que tu consegues pagar o preço, pá, de seres quem és, de lidares contigo e com os teus pensamentos. Então eu encontro novas formas de lidar com os meus pensamentos, de estar comigo na solidão, porque treinar é estar na solidão. Isto é um processo só. Fazer 130 km de bicicleta, foi aquilo que eu fiz anteontem, demorou-me 5 horas e 20, debaixo de 40 graus. Quando cheguei a Santarém, às 9h30 da manhã já estavam 40 graus. Portanto, é uma forma de eu lidar com os meus pensamentos, de estar só. Quantas perguntas é que eu me posso fazer? Que tipo de discurso é que eu tenho? Que tipo de pensamento distorcido e retorcido é que me vem à memória sempre que me dói? Que vozes é que se manifestam na minha solidão? Não é? Então, lidar com a solidão é algo muito importante para mim e muito forte para mim. Estar só comigo e lidar com a minha solidão é lidar com dor. É lidar sem... Não há entretenimento, não há nada. Há um momento de transcendência. Estar só é um momento para transcender. Para me conectar com tudo, com todos, com o divino e com os meus pensamentos. Com os meus pensamentos abusivos, com os meus pensamentos generosos, com os meus pensamentos fracos, com os meus pensamentos fortes. E agora, umas palavras do nosso patrocinador. Eu sou um aventureiro por natureza. Adoro participar em aventuras desde criança. E participei numa aventura em janeiro de 2019, na Polónia, em que subi montanhas em exposição ao frio, apenas em calções, em tronco nu, meditei em cima do gelo, utilizei técnicas de respiração e mergulhei o corpo em água gelada. E isto mudou completamente a forma como eu via a vida. Cheguei a Portugal e continuei a praticar. E surpresa, várias pessoas começaram a pedir-me ajuda neste sentido, para alterarem a sua visão da sua vida. E eu decidi criar a Soul. A Soul Dive into a New Dimension. É uma marca cujo objetivo é ajudar as pessoas no seu dia-a-dia, após o seu treino, a melhorarem a sua performance, a reduzirem os índices de inflamação, a libertarem todas as endorfinas necessárias para se sentirem mais focadas, mais em paz, mais alegres, mais felizes, a trabalharem o seu mindset e o seu compromisso com o seu corpo, com a sua mente, com a sua alma. A Soul é muito mais do que uma banheira portátil de água gelada. É um mergulho numa nova dimensão. E estamos cá para te ajudar a dar esse mergulho. Houve algumas frases que me marcaram na nossa conversa. É engraçado que eu presumo que também sintas isso, eu sinto muito isso, que é de todos os convidados trago sempre frases que me marcaram de alguma forma. Houve algumas que tu disseste, uma delas foi após aquela falência, aquela parte financeira, quando chegaste a casa eu lembro-me de teres partilhado com a Sandra e creio que ela te perguntou, mas e agora todo esse dinheiro, onde é que está esse dinheiro, tudo isso que investimos, tu disseste, este dinheiro é nosso e chegará no momento certo. Temos que ter fé, ver para além do óbvio, esta mensagem de fé. E depois outra frase que tu deixaste que me marcou também foi, e acho que isto fazias referência a um autor, que é a melhor forma de nos conectarmos com Deus,
de falarmos com Deus, É fazer uma ultramaratona. fazer uma ultramaratona. De Encarnazes. Exatamente. Sentes que também passa por aí? Conseguiste conectar-te mais com Deus? Sim, sim, sim. Porque a solidão é lidar comigo mesmo, é lidar com os meus demónios. E no caminho para lidar para chegar a Deus, eu preciso lidar com os meus demónios. O lado de sombra que as pessoas fogem, Sim, não é? sim, sim, sim. Eu preciso lidar com as minhas fraquezas, preciso lidar com as minhas forças. Não é? Eu ontem fiz 130 km no sábado. Ontem foi domingo, não apetecia treinar. Não apetecia treinar. Só que o meu treino de ontem era 1 hora de rolo, que é um simulador de bicicleta, e depois de ter perdido no sábado 3,5 kg. Desidratação, não é? Sim, é hidratação e penso que alguma gordura também. Sim, como é lógico. Há sempre uma grande parte de líquidos que se perde e como é lógico que se perde. 3,5 kg que eu estava muito focado em recuperar para domingo. Não consegui recuperar na totalidade, mas fiquei ali quase na fronteira. Mas não apetecia. Não apetecia. Então fui 1 hora para o rolo. O músculo está moído. Já está cansado. Dentro da garagem eram 10, já treino tarde, eram 10h30 da manhã, já estavam 30 ou 32 graus dentro da garagem. Fui para o rolo 1 hora, perdi mais não sei quanto. A seguir 45 minutos a correr sobre um sol abrasador, já estavam 35 ou 36 graus. Regressei, tinha mais 45 minutos de rolo. Hidratei, comi, porque a hidratação e a alimentação e a suplementação são muito importante neste processo. Comi e fui para o rolo novamente 45 minutos e disse: não apetece nada esta merda, só me apetece a sair daqui. Foda-se, porque é que eu estou a fazer isto? Estás a ver? As vozes, porque é que eu estou a fazer esta merda? Foda-se, estás a ver? Disse: não, qual é a voz? De onde é que esta voz vem? Coloca lá a voz no seu sítio, foca. E a dor de cabeça vinha, porque estava cansado. Respira. Eu sentia esta parte da cabeça em brasa. Tudo isto em brasa. Eu disse: não. Respira. Deixa o fogo sair. Tu sabes como dá de deixar o fogo sair? Transmuta o fogo. Então são portais. Eu estava a lidar com as minhas dores quando estava com um nível máximo de pressão. E estava sozinho. E sozinho ninguém vê. Entendes? Sozinho consegues aldrabar o que tu quiseres, menos a ti mesmo. Só que se aldrabares a ti mesmo, perdes a honra. Se perdes a honra, não dás o exemplo. E se não dás o exemplo, deixas cair tudo. Tudo se vê nos pequenos pormenores. A forma como nós fazemos o pequeno é a forma como nós fazemos o grande. A forma como nós fazemos as coisas pequenas e mínimas da vida é a forma como fazemos as coisas grandes. Ok, 45 minutos de rolo. Transmutei aquilo, hidratei, comi. E a pergunta foi: tenho mais 15 minutos de corrida. Já dava 1 da tarde. 1 da tarde já estavam 40 graus cá fora. Eu já não aguento as pernas. Não, passam 15 minutos, não interessa. Não. Percebes o tipo de discurso que existe dentro de mim? Não interessa. O que é que não interessa? A forma como faz o pequeno é a forma como faz o grande. Terminou os 45 minutos, hidratei, 15 minutos de corrida. Concluí. Mas deitei-me ontem com a sensação de missão cumprida. E isto acontece. O que é que o treino tem a ver com isto? O treino prepara-te para o teu dia. Prepara-te para a tua vida. A forma como tu decides estar ali é a forma como tu estás na vida. Eu tenho amigos meus que assumiram comigo fazer o Ironman e ainda não se inscreveram. Assumiram. Em novembro de 2024 tenho amigos meus que assumiram comigo fazer o Ironman. Ainda não se inscreveram.
Ainda não pagaram. Pay the price. Qual é a rotina? Falámos aqui de algumas coisas neste nível, que já estás, se calhar, a meio da preparação. Estou meio. A meio. Qual é a rotina que hoje em dia criaste para conseguires levar a cabo esta estrutura de treinos ao longo da semana? Porque há uma semana que não é só de treinos, tens mais para além disso. Então como é que estás a estruturar isto? Já percebi que estás a acordar muito cedo para conseguires cumprir também com essas metas. E para além dos treinos, como é que juntas aqui a parte da nutrição e a parte da suplementação? Olha, eu demorei algo. Vou dar aqui um exemplo em termos do programa da nutrição e da suplementação. Eu adoro o biohacking e estudo alguma coisa sobre isso e faço experiências no meu corpo e aplico. O que é que acontece? Eu demorei algum tempo a construir um programa dentro de mim, um programa mental. Quando eu falo programa, falo tudo de programa mental, que é o programa do jejum. Então eu passei a fazer jejum 16 a 17 horas por dia. Mesmo agora, nesta Só que o que preparação? acontece? Com a preparação para o Ironman isso não é possível. Não é possível. E eu tive que desconstruir ao longo de meses esse programa. Tive que desconstruir. Então a minha rotina é uma rotina em que eu não acordo todos os dias à mesma hora, porque não é possível. Não acordo todos os dias à mesma hora, não me deito todos os dias à mesma hora. Porquê? Porque eu treino natação à segunda, quarta e sexta. Portanto, as piscinas municipais só estão abertas à segunda, quarta e sexta a partir das 3h30 da tarde. Só posso treinar à tarde. Mas à segunda, quarta e sexta faço também ou corrida de montanha, ou corrida de rua no asfalto, ou rolo, bike no rolo. Portanto, ou junto ou separo, mas vou ter que fazer treino bidiário. E aí tenho que misturar aqui as coisas. À terça-feira faço treino de rolo ou de montanha, 2 horas. À quinta-feira faço treino de rolo mais corrida, 2 horas mais meia hora ou 45 minutos. Ao sábado faço bricks, que é aquilo que eu estive a explicar. 1 hora de rolo, meia hora de corrida, 45 de natação? Corrida, 45 de rolo, mais 15 de corrida. Portanto, tenho que o fazer no sábado de manhã. Mas para fazer o treino longo de bicicleta na rua, eu já estou nos 130 km. 130 km dá uma média de 5 horas e 20. Ou seja, eu tenho que me levantar às 5h15 para sair de casa às 6. Entre as 6 e as 6h15 para estar de volta por volta das 11h30, meio-dia. Ok? Portanto, eu tenho diferentes horários. Agora tenho que conjugar isso com o quê? Com família. Porque preciso de jantar e escolho jantar em alguns momentos com a minha família. Porque é aí que nós nos reunimos todos os dias. Sendo que uma das minhas filhas, a mais velha, só chega por volta das 10h10 da noite porque trabalha à noite, dá aulas a crianças de trapézio e está no elemento dela. Portanto, depois tenho duas empresas. Tenho a Movimentamos Confiança, uma empresa de coaching e formação, e tenho a empresa A New Dimension, que é a empresa de Soul Dive into a New Dimension. E, portanto, preciso de arquitetar reuniões, gestão de equipa, clientes, formações, retiros, tudo no meio disto. Não é? Eu agora vou 2 semanas e meia para a Costa Rica. Não vou conseguir treinar. Não vou conseguir treinar. Além de correr, não vou conseguir treinar. Não tenho bicicleta. O mar, quando eu vou nadar, o meu treinador disse-me, nem penso, porque os tubarões de touro estão lá em força.
Eu disse, pá, mas uma boiazinha, levo, meto à volta da cintura e vou ali juntar para aí. É pá, o que eles preferem, é chapinhar. Eu disse, pá, mas eu preciso, pá, não vai estragar tantos meses de treino por causa de uma semana fora do retiro, porque eu vou estar 8 dias no retiro e depois vou ficar mais 7 dias. Não vai estragar isso por causa, não é por aí. Portanto, vou quebrar 2 semanas e meia. Então vou quebrar sem querer. Eu não quero, mas vou ter que quebrar. Com um determinado ritmo. Portanto, o meu cérebro e o meu corpo vão desligar. E eu vou ter que ser inteligente para religar. Que é, quando eu chegar, vou ter que voltar atrás. Já não vou fazer 130 km. Vou ter que fazer 100. Vou ter que diminuir a intensidade de uns treinos, aumentar de outros, para poder lidar com isto. Portanto, isto é um puzzle autêntico, completamente movível, e que está permanentemente a encaixar umas peças nas outras. Isto tem a ver com a vida, que é o que é prioritário para ti e onde é que vais meter aquela peça. E agora tenho que lidar com uma série de outras peças. Dinheiro, casa, relação amorosa, filhas, clientes, equipa. Isso é muito engraçado. Ou seja, acabas por te ver neste momento a ter que, estando a pôr-te à prova, acabas por ter que ir ajustando também algumas dimensões da tua vida. O segredo é o ajuste. O segredo é a adaptação contínua. A vida é isto, não é? A vida é adaptação contínua. Mas é isto. Estás a perceber, David? É isto que eu estou a provocar em mim, esta adaptação, porque a transformação que está a existir em termos mundiais é tão forte. Isto vai implicar, de nós, seres humanos, uma adaptação gigante. Uma adaptação cerebral gigante. E quem não estiver preparado para aprender coisas novas, esquece, vai encostar. Há aqui 2 ou 3 pontos que eu gostava de lá ir para fecharmos, até porque eu acho que as pessoas gostam de ver respostas, não ficar aqui com aquela dos próximos episódios, que é, houve um ponto que eu achei muito, muito marcante, uma história muito marcante, das tuas primeiras grandes maratonas, em que tu partilhaste que isso foi uma reconciliação com o teu pai também. Sim. Não chegámos a falar, sim. Não sei se queres já agora contextualizar isso. E depois irmos ao ponto também da alimentação e da suplementação. Falaste por alto, já deixaste o jejum. Sim. Nesta fase. Olha, relativamente aqui ao processo do meu pai. O processo do meu pai é um processo muito engraçado, que é um processo que não tem nada a ver com o meu pai, tem a ver comigo. Portanto, eu senti que a ferida que eu possuía, não é? E possuo, porque a ferida, ela, ao contrário do que muita gente pensa, não é? A ferida, ela não se cura, ela vai se curando, é um processo, que é a ferida do abandono. Tinha a ver diretamente com o meu pai, portanto eu tive 14 anos sem falar com o meu pai, porque tive uma infância e uma adolescência muito pesada em minha casa, de um nível de agressões verbais e físicas grandes do meu pai, a mim e à minha mãe especificamente. E portanto houve um determinado momento que eu decidi romper e cortar com tudo, e a partir desse momento deixei de ver o meu pai e tive sem falar com ele durante 14 anos. E o que é que eu percebi? Percebi que na verdade o que eu fiz foi fugir. Então não tinha nada melhor para fazer naquela altura do que, quando tomei consciência disso, do que curar. Então aceitei isso por dentro, curei isso por dentro. Foi espetacular fazer isso, esse caminho interno, e escolhi fazer isso com o meu pai também. Ao final de 14 anos nós juntámos-nos, eu descobri onde é que ele vivia, tinha casado novamente, ele divorciou-se da minha mãe, tinha casado com uma nova mulher, e foi um processo muito, muito engraçado, e um processo de perdão acima de tudo. E na prova que eu fiz, nessa ultramaratona que estás a falar, que é a ultramaratona de São Mamede, são 100 km, a seguir à ultramaratona que eu fiz da Serra da Estrela, que é chamada Oh Meu Deus,
de 100 km, em que eu fiz 97, 98 km e fui desclassificado, era o último da prova. Foi um processo do caraças. Mas pronto, não vou contar agora aqui. Mas esse processo da ultramaratona, o meu pai é de uma aldeia perto de Porto Alegre, a ultramaratona de São Mamede é em Porto Alegre, a saída em Porto Alegre, e eu achei incrível e maravilhoso no momento em que eu fazia 40 anos, no dia em que eu fazia 40 anos, o meu pai ia ter comigo à meta. Convidou-o para ir ter comigo à meta. Portanto, nós tínhamos 24 horas para fazer a ultramaratona, saímos à meia-noite, foi isso que aconteceu. Saí com mais umas centenas de atletas à meia-noite e, passado 14 km, torci o pé e rompi, fiz ruptura de ligamentos. Ainda tentei até ao quilómetro 24, 25, não consegui, chorei bastante. Chorei de raiva até. E levaram-me para o hospital e o meu pai foi-me buscar ao hospital de Porto Alegre de manhã, de madrugada. Foi engraçado. E depois foi um processo engraçado perceber até que ponto é que nós nos unimos ali naquele momento de final de encontro na terra dele, no momento em que eu fazia 40 anos de idade e já com o perdão feito. Portanto foi um processo. Não sei se era essa a história que tu querias que eu Foi abordasse. libertador, sentiste que foi libertador? Não senti que foi libertador, senti mais como algo maior, algo divino, já que aconteceu, em que algo se manifestou para que eu lesionado e o meu pai me tivesse ido buscar ao hospital, estás a ver? Sim, nesse sentido, essa aproximação, esse perdão com o teu pai, sentiste que foi libertador? Foi mais nesse sentido, não tanto na parte da lesão em si? Deixava esta pergunta. Ou o que é que aquilo simbolizou para ti? Não digo, o representa por mim não foi libertação, foi mais amor. Foi mais amor, foi mais aceitação. Amor para contigo próprio? Amor para comigo, amor para com ele, porque ele fez o melhor que pôde. Ele só repetiu padrões do pai dele. E o pai dele, o meu avô, fez o mesmo com ele, fez o mesmo com a mãe dele, e portanto ele repetiu padrões. Ele não soube fazer melhor, e eu soube fazer melhor. Eu tinha essa responsabilidade perante todos os homens que vieram antes de mim e perante todas as mulheres que vieram antes de mim, de não repetir os padrões. Tive essa possibilidade, essa oportunidade, e isso aconteceu. Eu nunca agredi nenhuma das minhas filhas, nunca repeti nenhum padrão, e isso deixa-me super feliz e deixa-me com uma sensação de aproximação àquilo que eu vim aqui fazer, que tem a ver com esta cura ancestral, com esta capacidade de me unir a algo maior durante este processo incrível chamado vida, em que temos que lidar com a dor. Esta é mais uma das formas de lidar com a dor que eu tive durante a minha vida, que eu escolhi ter, que eu escolhi transcender, que é de parar de deixar de fugir e lidar com o perdão, com o meu pai, que na verdade é lidar com o meu perdão. Como é que defines o teu propósito, Mário? O meu propósito o meu propósito, ele é composto por três variáveis. O meu propósito tem muito a ver com fazer um determinado número de coisas que me dão prazer, me desafiam, me dão preenchimento, entre as quais corridas, entre os quais fotografia, entre os quais música, entre os quais coaching, entre os quais palestras, entre os quais expedições no gelo, entre os quais
uma série de outras coisas, usufruir da abundância de liberdade, da abundância de dinheiro, da abundância de amor, da abundância de diversão, que era uma coisa que eu sentia que me faltava bastante, da abundância de carinho, da abundância de força interior. Pá, enquanto eu me torno num homem livre, bondoso, generoso, provocador e ambicioso. Porque é curioso que a cada uma das nossas conversas, em podcast, fora de podcast, eu também vou conhecendo um Mário diferente. E também agradeço-te esta oportunidade de estarmos aqui a dar a conhecer, se calhar, a algumas pessoas este Mário diferente, porque numa primeira conversa conhecemos um Mário muito da dimensão do coach, não é? Do mindset, da superação, do superar a dor, do vencer, do fazer aquilo que é difícil, para alguns impossível. E conforme nos vamos conhecendo e vamos tendo conversas, começamos a entrar também aqui e a dar a conhecer um Mário, o Mário diversão, o Mário família, o Mário que já falou aqui várias vezes das suas filhas. Então há mais, não é? Há mais para além deste coach. Sim. Qual é que é aquela faceta do Mário, aquela parte do Mário que eu acredito vivamente que também te inspire a seres a pessoa que és hoje, ou que te dê força para seres a pessoa que és hoje, mas que se calhar quem te acompanha não conhece tanto? Olha, a Sandra esteve agora em Bali. A dar o retiro de tempo para mim. Só para mulheres. Esteve com 31 mulheres. E ela disse-me uma coisa. Disse, amor, há aqui pessoas que te adoram e há outras que não te conseguem ver. Estás a ver? Não te conseguem olhar nos olhos. Porque tu és extremamente intimidador. E eu percebo isso. Então eu sei claramente que existem pessoas que têm receio em olhar-me nos olhos. Pessoas que nunca farão qualquer tipo de trabalho comigo. E eu estou super tranquilo com isso. Mas eu sou quem sou. Mas uma faceta que normalmente as pessoas me dizem e que desconhecem é a minha faceta de brincadeira. Eu, em tudo o que faço, gosto de brincar ao ponto de levar as pessoas às lágrimas. Ou seja, eu utilizo o humor de uma forma que me dá muito prazer. E que o humor é, eventualmente, a ferramenta mais poderosa no mundo do desenvolvimento pessoal. Essa não fazia ideia. Não fazia ideia. Até porque não é eu não uma passo ferramenta isso. que de ânimo isso. leve, não é? Eu presumo que seja já no grupo, se calhar, mais restrito das pessoas que fazem trabalhos contigo. Sim. Mas é muito, muito curioso essa partilha. Sim. E tu acreditas que também a tua postura e talvez essa parte intimidadora para algumas pessoas possa te fazer perder alguma coisa na vida? Eu acredito que me pode fazer ganhar. Ganhar espaço para eu estar com quem eu quero. Entendes? Esta cena dos seguidores é uma coisa... Pensa lá só na palavra, David. Pensa comigo. Estás a ver? Seguidores. Não faz sentido, meu. Entendes? Não entendes? As pessoas lutam por seguidores, por terem mais seguidores. Por serem o mais empáticas possível, para agradarem o maior número de pessoas possível. Entendes? Epá, essa merda não faz sentido, meu. Não faz sentido. Então, pá... Porque só a palavra seguidor, não é? Eu tenho não sei quantos milhares de seguidores. Não faz sentido nenhum, género. É um bocado até, sei lá, é uma coisa missionária. As redes sociais tornaram-se uma coisa missionária. Sem lógica, não tem lógica isto, estás a ver? Então, a autenticidade é algo essencial. Eu quero que as pessoas me vejam como eu sou. Pá, se eu não mostro o lado mais brincalhão, ou o lado mais humorista, ou o lado... É porque eu não quero. Não apetece. Não é essa a cena. Entendes?
eu não penso naquilo que eu tenho a perder. Porque se eu tenho esse tipo de pensamento em algum momento, eu não... Ou como é que eu posso ser mais empático para vender mais e para ter mais... Entendes? Não é esse o jogo. O jogo não é esse. E às vezes está tudo bem em perder algumas coisas para abrir espaço para outras. O jogo não é esse. O jogo é um jogo de... Eu hoje tive a entrevista aqui no podcast de uma pessoa que me diz: Mário, eu escolhi-te para trabalhar contigo porque tu és uma pessoa crua. Entendes? Tu és uma pessoa crua. E eu adoro ser cru. Eu adoro essa porra. Estás a ver? Às vezes a Sandra vira-se para mim e diz: amor, como é que tu tiveste coragem de dizer aquilo? Epá, eu sou cru, meu. Eu não sou maldoso. Eu sou cru. Eu não digo as coisas de forma com o objetivo de, com uma intenção de magoar alguém. Não, mas eu sou cru. Nós, vamos ver aqui uma coisa, David. Nós temos um tempo limitado aqui na Terra. E este tempo limitado, nós não sabemos quando é que vai terminar. Não sabemos se é hoje, se é amanhã, se é daqui a 20 ou 30 ou 50 ou 100 anos. Não sabemos isso. Portanto, eu não tenho tempo a perder com merdas. Eu sou esse tipo de pessoa. Não tenho tempo a perder com merdas. Neste processo, neste percurso de corpo e de mente, como é que juntamos aqui o gelo na superação? É uma das tuas áreas de especialidade, a terapia do gelo. Como é que juntas aqui isto, o banho gelado, a imersão na recuperação, no teu dia-a-dia? É essencial. É essencial. E tive que alterar todo esse processo também. Porquê? Porque eu tinha mais um programa mental que demorou anos a construir, que é: eu levantava de manhã, ia à casa de banho, a seguir lavava a cara, a seguir copo de água com limão e a seguir mergulhava na banheira de gelo da Sol. Tive que alterar isso. Porquê? Porque se eu treino ao final do dia, às 5 da tarde, eu, para recuperar, eu preciso de recuperar a seguir ao treino, porque o meu tipo de treino não é eu deixei de fazer treino de hipertrofia e deixei de fazer treino de força. Portanto, o meu corpo, ele alterou-se. O corpo está alterado. Estás a ver? Eu ganhei peso, o peso que eu ganhei tem, em termos da massa muscular, de tantas horas, centenas e centenas e centenas de horas na bicicleta e na corrida, estás a ver? Portanto, muita perna. Portanto, a forma como eu utilizo o gelo mudou também. Ou seja, porquê? Porque eu não vou fazer imersões, 2 imersões por dia, porque me vai secar ainda mais. Vai-me aumentar o metabolismo e vai-me secar ainda mais. E eu não posso secar mais. Eu não posso perder mais gordura. Pelo contrário, estás a ver? Então, eu tive que adaptar, mais uma vez, o meu programa mental do gelo. De fazer gelo a seguir a cada treino. Fazer gelo a seguir a cada treino. Eu hoje não treinei, estou a gravar podcast, eu hoje não treinei, levantei de manhã e fui para a banheira. Mas hoje vou fazer 2 mergulhos, porque agora vou fazer um mergulho a seguir. Outro, não é? E tu vais-me ajudar. Eu é que vou ajudar o coach do gelo. Lá está o sentido do humor que nós vamos começando a conhecer aqui do Mário. Mas olha, eu não te respondi a outra pergunta, agora é que eu me estou a lembrar, que é relativamente à suplementação. Sobre a suplementação e sobre a alimentação, estava aqui guardado. Olha, o que é que eu tenho alterado? Bom, alterado, ou melhor, o que é que eu tenho intensificado? A suplementação tem sido um fator-chave nos últimos, 10, 12 anos da minha vida. Mas neste momento ela tornou-se mais presente e mais forte, porque eu tive que adaptar aqui a suplementação. Então estive aqui à procura de suplementação de muita qualidade para treinos longos, não é? Para o antes, durante e pós-treino, mas essencialmente durante o treino, que era uma coisa que eu não tinha, porque eu não fazia treinos de 2, 3, 4, 5 horas. Não fazia, como é óbvio, não fazia sentido.
Então fui procurar aqui as melhores marcas também e suplemento durante o treino em termos de gel, gomas, eletrólitos, barras, ok? Suplemento isto durante o treino. Pós-treino, logo a seguir, antes do treino também, creatina, muito importante, cogumelos, muito importante, lion's mane, shiitake, reishi, chaga, turkey tail, portanto, ok. Tenho suplemento também todos os dias anti-aging, ok. NAD Plus e outras coisas mais. Estou a ser acompanhado na Pinto Coelho Clinic com o Dr. Manuel Pinto Coelho. Portanto, estou a fazer uma série de protocolos em termos de... Agora já não se vê a veia, mas terminei a semana passada. Foram 4 semanas seguidas de EDTA, que é a limpeza de metais pesados, injeção na veia. O NAD também na veia e o ozono também na veia. E pronto. Sentes que ajudou? Está a dar um boost na recuperação? Sinto. Hidratos. Eu não comia praticamente hidratos. Era uma coisa que eu não comia praticamente. O que é que eu passei a comer? Hidratos. Portanto, repara, eu posso comer mal porque eu queimo. Só que eu não quero comer mal. Então, hidratos de qualidade, arroz integral, verdes sempre conjugados, proteína, carne, peixe. Quantas refeições por dia? Em média? É que depende. Depende do tipo de treino. Eu não consigo apontar, mas depende do tipo de treino. Mas continuo. Eu vou dar um exemplo. Eu continuo a não conseguir tomar um pequeno almoço antes de um treino. Eu vou para correr 2 horas de corrida de montanha e sem pequeno almoço. Só que já levo o meu gel para na segunda hora meter o gel. Estás a perceber? Eu começo o meu treino de 130 km de bicicleta na estrada sem comer. Não consigo comer. Portanto, a primeira hora é sem comida. Na segunda, quando termina a primeira hora, assim que entro na segunda hora, já que faço experiência, já sei isto, coloco um pacote de gomas, são 3 gomas. Ok? Terceira hora, coloco o gel. Quarta hora, coloco a barra. Quinta hora, coloco o gel duplo. Acompanho sempre com 2 litros de água com eletrólitos. Portanto, levo 3 bidões na bicicleta. Ok? Portanto, comida em casa, pá, depois, imagina, chego e o que é que eu faço? Tomo a minha caixa de suplementação, não é? Como é óbvio, não é? Vitamina C, spirulina, magnésio, vitamina D, D3, curcumina, lisina, alho, ômega 3, multivitamínico, os cogumelos e misturo isto com o quê? Por exemplo, faço logo um batido imediatamente com colagênio, com proteína de alta qualidade. Adoro fazer eletrólitos e adoro fazer com kombucha gelado. Estás a ver? Então boto logo abaixo uma cena de 7,5 com isto tudo, para meia hora depois estar a almoçar. Então o corpo vai
pets, chupar. isso tudo. Sim. Sentes que esta rotina funciona para um objetivo específico ou funcionaria numa perspectiva de longevidade? A qual rotina? A rotina que referes? tens atualmente. A- Esta preparação, se sentes que é algo que tu conseguias levar numa perspectiva de longevidade ou consegues... Estás a falar de treino ou de de suplementação? treino e de suplementação. A rotina atual. A tua rotina atual como um todo. Olha, Ou há algum ponto que tu dizes, não, para longevidade eu precisava de mexer nisto e nisto. não, para longevidade, esta rotina do Ironman não acredito que me consiga trazer benefícios. Porque é um desgaste muito grande. Entendes? Ou seja, falta-me treino de hipertrofia, falta-me treino de força, e eu não tenho tempo para fazer isso. Falta-me treino, um treino mais longo de flexibilidade. Portanto, eu preciso de mais tempo, só que eu não tenho mais tempo. Se eu tiver mais tempo, tenho que fazer menos das outras coisas, e menos das outras coisas eu não quero fazer. Portanto, eu já aceitei que, ok, o meu corpo está a perder músculo, mas é um preço a pagar. Eu estou a fazer isso, é um preço a pagar. A minha mulher gosta, mas pronto. É o mais importante. Quer dizer, o mais importante é tu gostares, mas depois... Não é? mas fazer isto não era algo de longevidade, embora eu já esteja com outro objetivo em mente que é completamente louco, mas que eu não o vou assumir já porque ainda não decidi. Então, estamos a falar de uma rotina que tu sentes que te desafia, não na perspectiva da longevidade. Sim. Para aí teria que haver ajustes. Se tivesses que ajustar algumas variáveis neste momento, era reduzir então treino de resistência e pôr algum treino de hipertrofia. Seria aqui as Hipertrofia principais e força, porque o treino de força, a partir de uma determinada idade, tu sabes isso perfeitamente, é imprescindível para quê? Para o estímulo osteoarticular, para o estímulo muscular. É essencial. Então o homem precisa de treino de força. Precisa treinar força. Até para o sistema hormonal. Não é? Vamos produzir mais testosterona a partir de uma determinada idade. Não é? Então, é necessário isto. Portanto, o ideal seria aqui, vamos imaginar, isso pode acontecer no futuro. Eu treinar para fazer, imagina, 2 triatlos por ano, que são provas bem mais pequenas. Não é? 2 triatlos por ano. E depois aí resta-me, não para a classificação, é para fazer a prova, porque eu não vou fazer isto para me classificar para nada. Eu quero é fazer o Full Ironman, estás a ver? É óbvio que a minha parte, o hemisfério esquerdo já está a dizer, ok, portanto vais fazer isto em X horas. Portanto, é óbvio, já deriva logo para aí. A parte do Excel começa logo a fazer contas para encontrar essa lógica e dizer assim, se tudo correr bem, acontece isto. Mas uma coisa fenomenal, deixa-me tocar aqui neste ponto, que tem acontecido, não tem acontecido lesões. Eu tenho 52 anos. Sentes que está a fluir? Sim, está a fluir, e isto tem a ver com algumas variáveis. Uma delas, e muito importante, é contratar o coach certo. Muito importante. Se tu queres fazer um processo de A até Z, contrata alguém que já o fez. Não é apenas que o saiba fazer, é já o fez, é mestre em fazê-lo. Contrata essa pessoa, porque essa pessoa vai-te fazer poupar tempo, dinheiro e energia. E isso é precioso. Principalmente tempo e energia. Os 2 recursos mais valiosos que nós temos. Portanto, a ausência de lesões tem a ver com isto também. É óbvio que eu me cuido melhor, porque vou fazer massagem, vou ao osteopata, Isto faz parte da minha rotina. Faz parte da minha rotina. Os músculos, não é? Tenho 52 anos, mas os músculos estão fortes, mas mais importante que os músculos são as articulações. As articulações demoram. O músculo demora, o estímulo muscular demora menos tempo a reagir. Portanto, quer dizer que ele reage mais rápido. A articulação e os tendões, toda essa estrutura demora mais tempo a adaptar-se. Por isso é que o treino para uma prova tão longa e agressiva é necessário ser gradual e carga. Intensidade, carga em cima das articulações, em cima dos músculos, em cima dos tendões, carga, estás a ver?
E no mundo de tanta rapidez, as pessoas não têm normalmente paciência para colocar carga. Querem o resultado rápido. E não é assim que se processa. E sentes que o teu corpo agora, aos 52 anos, está a responder tão bem como o Mário de 40, ou há diferenças assim muito significativas? Eu sinto que o meu corpo está forte. Está forte. O Mário de 40 era um Mário que corria, fazia ultramaratonas. Foi um momento, um ciclo da minha vida em que eu corria. Fazia ultramaratonas e não fazia não fazia reforço muscular, não, estás a ver? Estava focado em correr. Estás a ver? O Mário dos 50 está mais holístico. Está mais holístico, está mais focado no todo, sim, e com o corpo a responder extremamente bem. Que é algo que eu intencionava bastante, não é? Porque lidar com este processo de desgaste e de dor e de medo. Porque ir para a estrada, rolar na estrada, fazer 130 km na estrada e vou chegar aos treinos de 200 km, é um processo de lidar com medo, principalmente quem nunca andou na estrada, numa bicicleta, com pedais de encaixe. Não é? E portanto, eu em 4, 5 treinos que eu fiz na estrada já apanhei valentes cagaços. Portanto, uma das minhas intenções antes de eu sair para os meus treinos de estrada, eu sento-me, medito, peço ajuda aos meus guias para me guiarem, para estarem comigo, porque infelizmente nós temos várias notícias de vários acidentes, alguns deles mortais, por desrespeito. Eu hoje estou mais consciente enquanto condutor da importância de dar espaço a quem está a rolar na estrada. Desrespeito completo. Eu já apanhei sustos e eu rolo em segurança. Já apanhei sustos bem grandes de ultrapassagens, de pessoas que se encostam e, portanto, estamos a falar, passam a um palmo de mim e, portanto, é um encosto e dão-te um encosto a 50 km/h e tu já foste. E, portanto, é lidar com o medo. E lidar com o medo é um processo de stress. Gera stress no corpo. Em mim gera stress na cervical e na cervical faz-me perder força nestes 2 dedos. Então eu preciso de relaxar para conseguir rolar sem stress, para perder o medo enquanto rolo. Então é lidar com os meus fantasmas enquanto rolo na estrada. Ou seja, todos estes momentos da preparação te vão pondo à prova em várias áreas e fazendo lidar também com fantasmas diferentes. Sim. Superar a cada treino. Se pudesses deixar aqui uma partilha, um conselho para quem aos 50 anos decidir entrar numa aventura destas, que conselho deixarias? A partir do momento em que a decisão estiver tomada, que seja honrada e que venha de um sítio com um propósito bem definido e que exista envolvimento com as pessoas que essa pessoa mais ama, porque fazem parte do núcleo e merecem saber o que é que se está a passar e porquê é que se está a passar daquela forma. Falaste numa das nossas conversas que a tua filha mais nova tem uma grande necessidade, aptidão para competitividade. Compete muito. Sim. Como é que achas que ela vê este desafio do pai? Ela é muito parecida comigo. Nós somos muito parecidos, por isso é que nós chocamos muitas vezes. Lá em casa colocaram-nos na equipa dos intensos. Não sei se já partilhei isto ou não. Acho que não. Então as minhas outras 2 filhas colocaram-nos a mim e a ela na equipa dos intensos. Vocês fazem parte da equipa dos intensos. E é óbvio que ela não quer ser parecida com o pai, ela quer ser parecida com a mãe. Ela ama a mãe, adora a mãe, também gosta de mim, mas ela ama a mãe. Então ela é muito parecida comigo em termos de feitio
e em termos físicos. O pé dela é quase o tamanho do meu, é exatamente o feitio do meu, e ela não quer ser igual a mim. Não é? Então ela faz parte da equipa dos Intensos. Ela é uma criança que ela se expande e verbaliza com alguma facilidade, mas também ela é muito reservada e, portanto, ela é muito observadora. Elas têm uma parte analítica muito forte. Tanto ela como a do meio, elas foram-me apoiar na prova, estavam na saída, e foi lindo, foi lindo. Eu saí dentro da água, na prova de águas livres, eu saí dentro da água e pá, foi um dia incrível porque as minhas filhas conseguiram me ver a sair roto, cansada, a cambalear, porque uma pessoa perde, deve ser por causa do sistema vestibular, perde completamente o sentido das coisas, estás a ver? Portanto, o meu treinador disse-me logo, pá, quando saís da água sai devagar, porque senão vais cair para o lado, sai devagar. E tem muito a regir, elas estão a gravar e estão a dizer, olha o papá, está tudo torto. Então é bom, não há grandes comentários, não há assim grandes comentários. É como eu te disse no início, pá, o papá vai fazer isto, pronto, ele já disse que ia fazer e vou fazer. Não há assim, pronto, eu só vou ver o papá a fazer, estás a ver? É assim. Não achas que isto pode estimular a parte competitiva dela? Ou tu conseguiste deixar isso bem claro para ti e para eles, que não é uma competição com os outros, mas sim uma superação para ti mesmo? Sim. Eu foco muito isso, mas ela nasceu com este karma. Ela nasceu com este karma da competitividade. Portanto, é uma lição de vida que ela precisa de aprender por ela. Eu estou cá para a ajudar, mas ela nasceu com essa vertente, com essa variável, e vai ter que lidar com ela com a minha ajuda, se ela quiser, e com a ajuda da mãe. Mas sim, eu acredito que pode estimular-lhe ali as coisas, ali a parte da competitividade, ao ver então tanta gente, né? E quando for fazer o Ironman, são milhares de pessoas, são 3.000 e tal pessoas, e portanto vai ser uma energia muito forte. Antes ainda vou fazer um Half Ironman em setembro. Portanto, elas também vão querer ver, e portanto, sim, acho que vai ser bom, e vai ser estimulante, e eu estou cá para ajudar a lidar com essa parte da competitividade. Dentro desta jornada, desta partilha que tens vindo aqui a fazer, há assim algum ponto que achas que seja interessante frisar, sublinhar, que não tenha sido ainda partilhado? Sentes que esta jornada há coisas que despertam curiosidade e que de alguma forma faça sentido aqui esclarecermos? Olha, eu quero aqui deixar a minha gratidão à Sandra, porque a Sandra é uma pessoa que não se queixa e tem motivos para se queixar neste processo, por causa de vários momentos em que eu não estou presente, em que é ela que faz a comida repetidamente, o jantar, o almoço, é ela que vai buscar, é ela que vai entregar. Portanto, quero aqui frisar isto, que isto é possível fazer em equipa. Só é possível fazer em equipa. Muito bem, Mário. E agora, algo que já não é estranho para ti, não é? Normalmente tu lanças o desafio aos convidados de fazerem ali a imersão. Não vai ser desafio nenhum para ti, tu vais fazer isto. Não vou dizer com o pé atrás das costas, mas pronto. É sempre um desafio da vida. Tu percebeste. As pessoas pensam que mas é sempre um desafio. Mas está uma brasa do caralho. E vai-te saber mesmo bem. Se soubesse, tinha trazido o fato de banho também. Eu tenho ali um para ti. Eu tenho ali um para ti, fica descansado. Olha lá como é que olha para isto. Epá, tá. Hoje está um dia quente. Vamos a isto. Vamos lá, a segunda parte do desafio. Vamos lá embora.